Após protestos, o governo de São Paulo suspende a reorganização das escolas. Confirmadas 6 mortes de bebês com microcefalia na Bahia. Marinho paga parte da fiança e continua em prisão domiciliar em Nova York. Depois de quase 2 meses perdido no mar, náufrago de Cabo Verde é resgatado aqui no Brasil. Ministro do PMDB pede demissão. E governo defende discutir logo o impeachment. Oposição prefere depois do carnaval. Na série especial, as delícias e os segredos dos povos dos Andes. Essas paredes e esse chão têm pelo menos 1.200 anos. Boa noite. Após várias manifestações de estudantes, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, suspendeu a reorganização das escolas públicas. Antes do anúncio, alunos e policiais militares, mais uma vez, entraram em confronto pelas ruas da cidade. Estudantes foram às ruas protestar contra o sistema educacional imposto pelo governo. A nossa luta é pela educação! Com faixas e cartazes, eles bloquearam a Avenida Paulista. A manifestação teve reforço dos alunos da Universidade de São Paulo. Mas na passeata pela Rua da Consolação, os ânimos se exaltaram e houve confronto com a polícia. Já no centro da cidade, o alvo era a Secretaria de Educação. A polícia cercou o local para manter os estudantes distantes do prédio. Enquanto isso, no Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin anunciava em um pronunciamento que a reorganização do ensino estava suspensa. Não terá, então, nenhuma mudança. Os alunos continuam na escola em que eles já estudam e nós começaremos a aprofundar esse debate, diálogo escola por escola, especialmente com estudantes e pais de alunos. O comunicado trouxe comemoração do lado de fora. Após o anúncio, o secretário da Educação, Hermann Wurwald, pediu demissão. A decisão do governador não deve pôr um fim de imediato na ocupação das escolas. Para a União dos Estudantes, a suspensão da reorganização foi apenas um anúncio não oficializado e não há garantias de que ela não seja colocada em prática no ano que vem. Os estudantes devem passar o final de semana em assembleias para discutir a questão. Em 2016, mas a gente não sabe se é no ano todo e a gente ainda tem muitos questionamentos de como é que essa consulta pública vai ser realizada. As famílias brasileiras estão encolhendo. No levantamento divulgado hoje pelo IBGE, o número de casais com filhos caiu nos últimos 10 anos. E essa mudança está ligada ao novo estilo de vida das mulheres. Parceiros na vida e no trabalho, Adriana e Luiz estão juntos há 20 anos. A decisão de aumentar a família chegou em boa hora para eles, mas um pouco tarde para o relógio biológico. A gente estabilizou a empresa, a gente cresceu a empresa foi crescendo por si só e a gente foi postergando a vida pessoal em relação aos filhos. Eles fizeram tratamento de fertilização, mas nada deu certo e agora estão na fila de adoção. Enquanto a criança não chega, dedicam-se um ao outro e vivem muito bem assim. A gente cuida dos nossos sobrinhos, que não são poucos, sobrinhos netos, então quer dizer... é família, né? Segundo a síntese de indicadores sociais divulgada hoje pelo IBGE, famílias como a de Adriana e Luiz são cada vez mais comuns no Brasil. O número de casais sem filhos alcançou uma marca inédita em 2014, quase 20% das uniões. Já o índice de casais com filhos continua maior, mas diminuiu de 51% para quase 43%. A mudança no perfil das famílias brasileiras se deve principalmente às mulheres. Hoje elas buscam estabilidade profissional antes da maternidade, sendo que para muitas delas ser mãe já não é uma prioridade como antigamente. As famílias também não cobram isso tanto, né? Havia uma cobrança muito grande familiar de se ter netos, né? De a filha ter que gerar um herdeiro daquele nome. A taxa de filhos por mulher caiu 18% em 10 anos. Não tem obrigatoriedade de ter que ter filhos. O que importa é que o amor que a gente tem.
Na hora de comprar os presentes de Natal, o brasileiro pretende apostar em roupas, segundo uma pesquisa. Mas escolher o modelo certo pode dar trabalho. Por isso, o Jornal da Record visitou lojas com um especialista para saber qual é a melhor escolha. Com dinheiro curto, o brasileiro vai presentear do jeito que dá neste Natal. É uma lembrancinha para cada um. Quase metade dos brasileiros ainda não sabe quanto vai gastar com presentes de Natal. Mas muita gente já decidiu no que investir. 67% pretendem agradar amigos e familiares com roupas. Sapatos, brinquedos e perfumes ficaram como segunda opção. Que é mais para família, é mais baratinho. Para não errar no presente, trouxemos este consultor de moda para um shopping popular no centro de São Paulo. De olho nas vitrines, a primeira dica dele é: cuidado com as estampas. O ideal é investir nas estampas mais clássicas, né? Quer dizer, a estampa animal hoje virou um clássico, aquele animal tradicional. O poá, mesmo os florais mais tradicionais, eu acho que são estampas que não saem de moda, então elas vão durar mais tempo no guarda-roupa. Ficou na dúvida de qual roupa, o que estilo de roupa dar de presente, faz o quê? O ideal é migrar para os acessórios, especialmente colares, brincos, pulseiras, porque eles não têm o problema do tamanho, né? Então é mais fácil de acertar. Clássicos que agradam todo mundo. As argolas, que nunca saem de moda, né? Brincos com pérolas, como esse daqui, e os clássicos dourado e prateado. Cuidado, você pode comprar algo que é uma característica muito forte dessa estação, mas isso rapidamente vai sair de moda e pode virar um mico no guarda-roupa. E mesmo com tanto esforço para agradar, quem ganha o presente pode não gostar. Presente tem que poder trocar, né? Então é importante se atentar à política de troca de cada loja. Essa daqui, por exemplo, olha, não troca produtos em promoção, porque senão a pessoa que ser presenteada vai ficar com um mico e não vai conseguir usar. Esse Natal os presentes vão ser mais curtos, né? Porque a família é grande, tem um monte de sobrinho, irmão, tio. Então vai ser um Natal bom. Vai ser, para eles vai ser bom. Vamos ver se eu também vou receber, né? Flagrante de acidente no Rio de Janeiro. Um caminhão desgovernado invadiu um posto e despejou a carga de tijolos. Segundo testemunhas, uma van teria atrapalhado o caminhoneiro durante uma ultrapassagem. Apesar do susto, o motorista e o ajudante tiveram apenas pequenos ferimentos. O pescador de Cabo Verde, na África, que ficou à deriva no mar por 54 dias, vai voltar para casa daqui a pouco. Ele está com saudade da família. Juvenal foi resgatado perto da costa brasileira. Ele suportou a fome e quase 1.300 horas sozinho no meio do mar, mas em nenhum momento perdeu a esperança. Essa sim é uma boa história de pescador. Uma história para mim e para todo mundo. O que terminou no Brasil começou em Cabo Verde, na África. Seria só mais um dia de trabalho no mar. O Juvenal foi pescar e quase 2 meses depois acabou resgatado, acredite, entre os estados do Amapá e Pará. Tinha fé sempre que eu vou ser salvo. Uma tempestade quebrou a vela do pequeno barco do pescador. Sem combustível, ele ficou à deriva. Emagreceu 15 quilos. Pegava o peixe, depois fervia com água de mar, comia quando chove, parava a água, bebia. Até ser resgatado, ele conta que 15 embarcações negaram socorro. Você pensou em desistir? Não desisti nunca. O cônsul-geral de Cabo Verde explica que o caso não é inédito. As correntes marítimas entre o país africano e o Brasil costumam trazer alguns navegantes de lá para cá. Um deles seria bem conhecido. As caravelas do Pedro Álvares Cabral teriam se perdido e as correntes marítimas os trouxeram ao Brasil. O homem que desejava conhecer o Brasil em férias, agora só pensa em voltar para casa. O Juvenal recebeu aqui no consulado de Cabo Verde o salvo-conduto para poder sair do Brasil. A companhia marítima que fez o resgate do pescador em alto mar vai custear todas as despesas da volta dele para casa. Adeus. Juvenal embarca ainda hoje à noite para Cabo Verde. Até a próxima. No Rio de Janeiro, hospitais em crise ameaçam fechar as portas. Eles acumulam multas milionárias e deixam sem atendimento quem mais precisa.
No maior hospital universitário do país, a situação é de emergência. Não nos interessa se tem crise econômica, não nos interessa se tem crise política. Nós queremos que o atendimento do Fundão seja recuperado de forma imediata. O Hospital do Fundão suspendeu internações e cirurgias eletivas. Os repasses do governo federal estão atrasados. A direção diz que a dívida com fornecedores já chega a 11 milhões de reais. Ou nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos perder todos os hospitais universitários do Rio de Janeiro. Crise também no Hospital Gafrey Guinle, vinculado à Universidade Federal do Rio. A unidade, referência no tratamento da AIDS, há tempos funciona no vermelho. Segundo a direção, as dívidas chegam a 16 milhões de reais. O resultado é esse aqui: enfermarias desertas. Nos últimos 2 anos, a unidade fechou 106 leitos e pode perder outros 60 já no próximo mês. Sem uso, esta área virou depósito de macas e equipamentos empoeirados. O hospital deixou de receber novos pacientes e alguns exames laboratoriais estão suspensos. A empresa que faz o serviço não foi paga. As equipes de limpeza também ameaçam parar se não receberem até o próximo dia 11. A partir de janeiro é possível que eu reduza drasticamente o número de cirurgias e que eu também interrompa as internações dos pacientes. Segundo os hospitais, o atraso no repasse de verbas federais agravou a crise. A direção do Clementino Fraga Filho disse que esta semana recebeu parte do dinheiro, mas que ainda não é o suficiente. O Ministério da Saúde diz que os repasses para os hospitais universitários estão regulares. Hoje foi confirmado que 6 recém-nascidos com microcefalia morreram no estado da Bahia. Médicos também encontraram outras anomalias no cérebro de bebês que ainda não nasceram e que estão associadas ao Zika vírus. 6 bebês já morreram na Bahia em consequência da microcefalia associada ao Zika. O número foi confirmado hoje pela Secretaria de Saúde e mostra a agressividade do vírus. Outros 87 casos suspeitos ainda estão sendo investigados. Pesquisadores da USP e do Instituto Pasteur do Senegal descobriram que o Zika, encontrado pela primeira vez na década de 40 em macacos de Uganda, sofreu mutações genéticas depois de passar pela Ásia em 2013. Já no Brasil, ele se mostrou mais forte e mais contagioso entre humanos. Estudos estão sendo feitos agora para descobrir se, além da picada do mosquito, a transmissão pode ocorrer também por amamentação, relações sexuais e transfusões de sangue. Além da cabeça menor, os médicos têm visto nos exames de ultrassonografia outras malformações nos bebês de mães que tiveram Zika, todas ligadas ao funcionamento do cérebro. O ventrículo, onde fica o líquor, o líquido do cérebro, aparece dilatado. Também dá para ver pontos de calcificação. E boa parte do cerebelo, a parte de trás do cérebro, está destruída. Como esses bebês vão nascer? Quais as sequelas? Por enquanto, não existem respostas. A gente não tem como afirmar ainda realmente a gravidade a longo prazo, porque nós não temos dados na literatura para dizer como é que é a evolução dessas crianças a longo prazo. No Recife, pelo menos 20 crianças com suspeita de Zika vírus apresentaram uma evolução mais grave da doença essa semana. A neta de Dona Maria apresentou febre e manchas vermelhas no corpo, que logo evoluíram para bolhas e feridas. Ela inchou, aí ficou vermelha, aí segunda começou a sair as bolhas. O mesmo aconteceu com o filho de 2 meses de Sheila. Fiquei muito apavorada. As causas ainda estão sendo investigadas. Só nesta semana, 20 crianças com menos de 1 ano de idade deram entrada em hospitais do Recife com quadros idênticos. Os médicos suspeitam que haja a relação com o Zika vírus. O que pode acontecer é estar tendo uma epidemia de um Zika, por exemplo, e tem uma epidemia de chikungunya, uma epidemia de dengue associada. Nesta semana, problemas de visão também foram detectados em bebês nascidos com microcefalia, outra decorrência do Zika vírus. O Ministério da Saúde decidiu adotar hoje o padrão internacional que define como microcefálicos bebês com circunferências de crânio menores que 32 centímetros.
Pesquisadores anunciaram também que chegaram ao paciente zero, descoberto em agosto no sertão de Pernambuco. Um caso que gera ainda mais dúvidas sobre a doença. A mãe estava grávida de gêmeos. Um nasceu normal, o outro com a má formação. Eram 2 placentas, 2 circulações. Uma criança teve microcefalia e a outra não tem. No portal R7 você pode ver mais detalhes de como a médica descobriu esse paciente zero e a relação desse caso com o Zika vírus. Acesse r7.com. Estudantes ocupam a reitoria da Universidade de Brasília. Eles querem o pagamento da Bolsa de Auxílio Estudantil. A UNB informou que o pagamento poderá ser feito até segunda-feira, 5º dia útil do mês. O reitor disse que vai pedir a reintegração de posse do prédio. 4 dos 5 taxistas que agrediram o motorista do Uber em Porto Alegre foram indiciados pela polícia por tentativa de homicídio e dano qualificado ao veículo. Durante a corrida, 2 dos agressores tiraram uma selfie no banco de trás do carro de Braulio Escobar. No Pará, 6 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal contra uma quadrilha que exportava ilegalmente madeira para a Europa. Empresas envolvidas no crime teriam faturado 28 milhões de reais este ano. A presidente Dilma Rousseff disse que vai lutar para defender o mandato. No primeiro evento público, depois da abertura do processo, Dilma chamou de golpe o pedido de afastamento em discussão no Congresso. Hoje ela recebeu o apoio de trabalhadores ligados à saúde pública e encontrou o presidente eleito da Argentina. De Maurício Macri, presidente eleito da Argentina, Dilma ouviu a promessa de prioridade nas relações entre os 2 países. Eles também conversaram sobre o pedido de impeachment da presidente brasileira. La vi muy tranquila. Me explicó lo que estaba sucediendo, su compromiso a trabajar activamente en retomar una agenda de Mercosur. Na 15ª Conferência Nacional de Saúde, a presidente recebeu o apoio dos servidores do setor e usuários do SUS. O discurso foi interrompido várias vezes pelos gritos de "não vai ter golpe" e "fora Cunha". Numa referência ao presidente da Câmara, Dilma voltou a afirmar que não tem conta na Suíça e prometeu defender o mandato. Eu vou lutar contra esse pedido de impeachment, porque nada fiz que justifique esse pedido e principalmente porque tenho um compromisso com a população desse país que me elegeu. Não tenho conta na Suíça. A presidente classificou o pedido de impeachment como inconsistente e voltou a falar em golpe. Para a saúde da democracia, nós temos de defendê-la contra o golpe. Por nota, Cunha disse que não se sentiu atingido pelas palavras da presidente e disse que o maior escândalo de corrupção na Petrobras se deu no governo de Dilma. O pedido de demissão do ministro da Secretaria da Aviação Civil deixou o Palácio do Planalto em alerta. O PMDBista Eliseu Padilha é um dos principais aliados de Michel Temer. O vice-presidente tenta uma postura neutra no atual momento. Teria até aconselhado Dilma a evitar o confronto direto com Cunha para não aumentar a crise política. Na próxima semana, Dilma receberá governadores de vários estados para falar sobre o processo na Câmara. E no Congresso a discussão é se vai haver ou não o recesso parlamentar. A base governista quer que o processo de impeachment seja concluído rapidamente. Já a oposição quer mais tempo. Apesar dos vários pedidos feitos ao Supremo para anular a decisão do presidente da Câmara de autorizar a abertura de impeachment contra a presidente Dilma, o STF rejeitou o mandado de segurança do deputado Rubens Pereira, do PCdoB, que alegava que Dilma não teve o direito de se defender. Mas o ministro Celso de Mello entendeu que não caberia ao deputado fazer a defesa de terceiros. O ministro Gilmar Mendes também negou a ação de deputados petistas que defendem que Cunha tem interesses pessoais para afastar Dilma. Agora, a discussão aqui no Congresso é: vai ter ou não vai ter recesso? O governo tem pressa e quer que o processo de impeachment seja votado o mais rápido possível para evitar desgastar ainda mais a imagem da presidente Dilma. Já a oposição quer justamente o contrário, deixar que todo esse processo só volte a ser discutido depois do Carnaval. O desfecho será aquele no tempo da política.
E a conjuntura indica nesse momento que nós temos que ter um certo prazo. Para não ter recesso, é preciso a convocação extraordinária dos presidentes das duas casas ou da presidente Dilma, e sempre com a aprovação do Congresso. A comissão especial, formada por deputados, que vai decidir se dá ou não continuidade ao impeachment, será instalada na terça-feira. E as legendas têm até segunda para indicar os integrantes. Dos 8 deputados do PT, o partido já decidiu que os líderes na Câmara, José Guimarães, do governo, e Cibá Machado, do PT, farão parte da comissão. Depois da Rede e do PDT, o PSOL anunciou hoje que vai votar contra a abertura do impeachment. Votaremos contra na comissão e em plenário. O PSOL não apoia o contexto e o conteúdo deste pedido de impeachment. O PT decidiu afastar o senador Delcídio do Amaral pelo prazo de 60 dias e abrir um processo disciplinar contra o ex-líder do governo no Senado. Delcídio está preso desde o dia 25 de novembro na sede da Polícia Federal em Brasília por tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. A mineradora Samarco fez um acordo com o Ministério Público para garantir o emprego dos funcionários até março do ano que vem. Pescadores e produtores rurais afetados também serão indenizados. O município de Linhares, no Espírito Santo, receberá do Ministério da Saúde quase R$500 milhão. Mariana receberá o segundo maior valor, pouco mais de R$470 mil. Para as famílias atingidas que moram em Mariana, já são quase 30 dias de dor e ansiedade. O que eu tinha, eu quero de volta, é o que eu desejo, né? O inquérito do Ministério Público que apura a instabilidade das outras barragens já foi entregue à Justiça. Segundo o promotor, o risco de rompimento é grande. As barragens remanescentes não apresentam condição ideal de estabilidade, estão abaixo do que é ideal para uma barragem de rejeito. O que já foi comprovado é que a mineradora estava com excesso de produção e tinha pressa para concluir a obra de ampliação da barragem. O prazo para a conclusão do inquérito da Polícia Civil das causas do acidente terminaria neste sábado, mas foi prorrogado pela Justiça por mais 30 dias. É que ainda faltam algumas perícias a serem feitas, que podem ajudar a identificar os responsáveis pelo desastre. Até agora, 28 pessoas já foram ouvidas, entre elas o presidente da Samarco, Ricardo Vescovi. No site oficial, a mineradora divulgou os números da assistência prestada pela empresa às cidades atingidas. Chove em quase todo o Brasil neste fim de semana, principalmente no domingo. Amanhã, uma frente fria provoca chuva forte do norte gaúcho ao interior paranaense. Entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, também há previsão de tempestades durante o sábado. A chuva é mais isolada nestas outras áreas. Faz sol nesta parte do Nordeste e também no Rio Grande do Sul. À tarde, o tempo fica abafado em quase todo o país. 28 graus em Florianópolis e 34 em Salvador. Em São Paulo, a chuva aumenta nos próximos dias, fim de semana abafado, com 28 graus no sábado e 27 no domingo. Frio fora de época no sul. A temperatura vai caindo até segunda-feira em Gramado. Amanhã, amanhece com apenas 13 graus. No litoral do Nordeste, muito sol e calor. Em Aracaju, 33 graus neste sábado.